E se eu resumisse o desespero numa simples equação matemática? D é igual a S menos S. Você acha que seria muito frio da minha parte resumir uma dor tão grande numa simples equação matemática? Mas eu acho que faz sentido sim, e a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. Não fui eu que criei não, tá? O autor disso é o Viktor Frankl. Ele foi um austríaco, neurologista e psiquiatra, também foi preso nos campos de concentração da Alemanha, um deles foi Auschwitz, e ele pôde estudar muitas pessoas ali dentro e identificar um padrão, aquilo que fazia com que elas conseguissem seguir as suas vidas, mesmo tendo uma série de problemas, uma série de dificuldades, e fez bastante sentido, tanto é que ele criou a sua logoterapia, que é a terapia baseada no sentido da vida. E aí ele foi lecionar em faculdade, tiveram vários alunos que vieram relatar as suas transformações depois de entender, de compreender essa simples equação matemática. Vamos explorar mais esse assunto aqui. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Belo, sou empreendedor, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, agora com inglês aí para o mundo todo. E também adoro vir falar aqui sobre a mente humana, sobre desenvolvimento, sobre felicidade, ter uma vida com mais sentido. Então vamos lá. Qual é essa equação matemática? Né? D é igual a S menos S. Desespero é igual a sofrimento sem um sentido. Então ele chegou à conclusão de que quando você não tem um sentido, você não enxerga um sentido no sofrimento que você está passando, você muito provável que não vai conseguir lidar com esse desespero. Mas quando você consegue puxar, aprender, pegar alguma coisinha desse sofrimento aí, achar um sentido nisso tudo, e aí você consegue passar com mais facilidade por tudo isso. E dentro dos campos de concentração, ele conversava com várias pessoas que chegavam até ele e diziam, por exemplo, doutor, tô pensando em tirar minha vida, não aguento mais. E ele dizia, como assim? E ele falava assim, eu não encontro mais sentido na vida, a vida não tem mais sentido para mim. E aí ele começou a perceber que todas as pessoas falavam a mesma coisa e elas nem se conheciam. E aí ele teve um improviso ali e uma grande sacada e ele perguntava para elas assim, se a vida não faz mais sentido para você, qual sentido você está dando para a sua vida? E nesse momento era como um divisor de águas e elas podiam refletir melhor sobre suas vidas. Um deles foi um cara que tinha uma filha que ele amava muito, só que ela foi extraditada para os Estados Unidos e ele combinou, ele tinha feito um acordo com ela de que ele iria revê-la, mesmo passando tudo aquilo, depois que passasse tudo aquilo, ele iria encontrar com ela novamente. E quando ele lembrou disso, isso foi como um sentido para ele. Ele falou, eu preciso me pegar nisso, preciso sobreviver a isso, porque eu preciso encontrar a minha filha. Teve um outro caso de uma outra pessoa que tinha escrito vários livros, né, na parte de geografia, com muitos estudos, e era a sua contribuição que ele tinha para o mundo, que ele queria publicar esses livros ainda. Ele escreveu, mas não tinha publicado. Então ele se pegou nisso como um sentido maior para ele conseguir seguir a sua vida. Ele mesmo, Viktor Frankl, falava que a chance dele sobreviver a um campo de concentração, né, a morrer lá, era muito pequena aquela chance, que 90% talvez dissesse que ele iria morrer ali. Só que ninguém conseguia provar 100% para ele que ele iria ser morto. Então ele se pegou nisso, ele encontrou um sentido, foi estudando as pessoas nesse meio tempo que ele estava lá e quando ele saiu, ele compreendeu que esse sentido era muito importante. Então, o desespero é igual ao sofrimento sem um sentido. Nós, quando estamos passando por uma situação difícil, temos a tendência de focar sempre no problema. E eu sempre falo que tudo que a gente foca expande. Quando a gente foca no desespero, na dor que a gente está sentindo, a gente se coloca dentro do problema ou como parte do problema. E quando você está dentro do problema, você dificilmente vai conseguir encontrar uma saída. Você já deve ter passado por uma situação dessa, você está dentro do problema e não consegue pensar numa saída, aí chega alguém de fora e te dá uma sugestão e parece muito simples para quem está olhando de fora. E o grande segredo é isso, você focar sempre no que você pode aprender, como você pode fazer, como você pode solucionar o problema e não focar no problema. E quando eu digo focar no problema é
ficar relembrando, se colocar como vítima, ai meu Deus do céu, eu não sei mais o que eu faço. Isso não é procurar uma saída. Quando você pensa em procurar uma saída, você se coloca como observador e muitas pessoas conseguem se desassociar do problema. Eu não sou o problema. Algo está acontecendo e eu preciso enxergar uma saída. Eu consigo olhar por vários lados, mas eu me desassocio do problema. Quando a gente se coloca como vítima, né? Ah, é sempre comigo, por que que é assim? Eu não sei mais o que eu faço, sempre acontece da mesma forma. Eu me coloco como parte do problema. Então a grande sacada é você se desassociar e focar sempre numa solução. E é o que ele entendia. As pessoas, quando conseguiam mudar a sua forma de enxergar, procurando um sentido naquele sofrimento que elas estavam passando, né? Estou passando por tudo isso, mas o que eu posso aprender para não passar mais por isso? O que será que eu tenho que aprender com essa lição que eu ainda estou passando por isso? Então, quando elas mudavam esse olhar, elas conseguiam aprender coisas que faziam com que elas seguissem a sua vida, né? E aí ele teve também alguns alunos que trouxeram relatos para ele do que estava acontecendo. Eu lembro que um deles sofreu um acidente, ele ficou, eu não lembro se tetraplégico ou paraplégico. Só que ele começou a ressignificar a vida dele, ele levou ela para um outro patamar que ele dizia, hoje eu sou feliz. Então pra gente muitas vezes é difícil compreender isso. Nossa, a pessoa ela perdeu parte dos seus movimentos, talvez parte dos seus sonhos, mas mesmo assim ela encontrou uma felicidade nisso? Sim, porque você muda a forma de você encarar. O que você está dando mais ênfase? É no problema ou talvez no que você pode fazer a partir disso? Quando você conversa com alguém mais velho, que já viveu os seus 80, 90 anos, você fala, olha, qual dica que você daria para você hoje, com 30, 40, 50 anos de idade? Talvez ele vai te dar uma solução muito simples. Passe mais tempo com as pessoas que você ama, faça aquilo, aproveite a vida ao máximo, sabe? Não se pegue em intrigas. Por quê? Porque muitas vezes você precisa sentir que está perdendo para aquilo fazer sentido e você conseguir ressignificar. É ou não é? Quantas vezes você já não passou por isso? A hora que você sentiu que estava perdendo, você ressignificou, você olhou o todo, né? Você falou, meu Deus, não pode ser assim. E aí você muda. Então, se você aprender a olhar dessa forma, com certeza tudo que você passar vão ser lições, vão ser oportunidades e não simplesmente problemas. Aquilo que eles estavam passando nos campos de concentração, eles não tinham controle nenhum sobre. Não tinham controle sobre o que eles iam determinar, o que eles iam fazer com eles, mas eles focaram na única coisa que eles têm controle, que é neles mesmos. Então, no que eu vou me pegar para eu poder passar por essa dificuldade? Aquela filosofia estoica, né, que fala muito também sobre foco no que você tem controle, tem muito a ver com isso. Você foca em você, nos teus sentimentos, no que você vai se pegar. Quando a gente não tem muito uma direção, um objetivo, a gente fica num barco à deriva. E é muito difícil, porque qualquer caminho serve, né? Parece muito clichê, mas não é. Quando você não tem as atividades no seu dia para você seguir, você se perde, não é verdade? Dentro de um problema é a mesma coisa, você está dentro do desespero, né? Está passando por uma dor muito grande. Se você não se pegar em algo que possa te dar um norte, você se perde. Tudo aquilo que talvez fizesse sentido para você, você começa a abrir mão. Não quero mais saber, estou abrindo mão. Coisas que fizeram sentido talvez a vida inteira, mas simplesmente porque você não encontrou um sentido. Então, o desespero é igual a sofrimento sem um sentido. Faz sentido para vocês ou não? Ou ainda parece loucura? Comenta aqui embaixo comigo. Se você ainda não conseguiu encontrar, entender isso que a gente está trazendo aqui com o vídeo, com o Viktor Frankl, o que eu estou falando, é porque talvez você não consiga ainda encontrar algo que você possa tirar de aprendizado da situação difícil. Começa fazendo isso, olhando para trás, olhando coisas que você já passou, que você consegue aprender hoje com o que aconteceu lá atrás. E quando você começa a mudar esse olhar, aos poucos você também vai lidando com as situações em tempo real dessa forma. E essa talvez seja a grande sacada da vida, é aprender com cada ponto, crescer com elas e continuar seguindo, inclusive aprendendo, crescendo e compartilhando com outras pessoas, como eu estou fazendo com vocês aqui hoje. Então aproveita e já manda esse vídeo para outras pessoas. Um grande abraço e até a próxima.